Olha, aconteceu uma coisa ontem que chama atenção para um certo amadorismo do Flávio, tá? O Flávio vai ter que ficar esperto nessa coisa. Não teve nada demais, nada demais. O que aconteceu? Teve uma reunião do PL com o Flávio e ele fez uma série de anotações e deixou a anotação em cima da mesa numa sala que tinha gente com a imprensa. É lógico que alguém da imprensa foi lá e tirou foto das anotações. E as anotações tinham um monte de coisa que eles estavam discutindo lá do PL. Não tinha nada sério aqui, tá? A única coisa que pode pegar um pouco pior é uma anotação referente ao Polon, mas que já foi desmentida pelo próprio Flávio e pelo próprio Polon também. E o resto tudo aqui fala algumas coisas que eles estão discutindo, não sei o que lá. O próprio Flávio chegou a falar que, olha só, isso aqui são anotações que eu fiz. A maior parte não fui nem eu que falei, foi a pessoa falando comigo, eu anotando ali. Então não é coisa que não é o meu pensamento que está ali, são observações genéricas e coisa e tal. Enfim, não tem nada demais. Mas numa brincadeira dessa, pode dar uma merda federal. É preciso tomar cuidado, não se pode deixar. O Flávio agora tem que lembrar que ele está lutando com o pessoal que vai tentar derrubar ele, meu amigo. Daqui para frente, aqui, ó. PT prepara ofensiva contra Flávio Bolsonaro. Até aqui o Lula estava achando que não vou bater muito no Flávio não, porque é melhor enfrentar ele, não sei o que lá. A partir daqui a coisa vai ficar ruim, porque é lógico que o Lula percebeu agora que realmente vai perder a eleição. Então vai com tudo para cima do Flávio. É preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Zandor, o Nerd e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Anotações de Flávio sobre palanques do PL sugerem troca de vice de Tarcísio e risco em Minas Gerais. Cara, o jornalista tirou isso no fiofó dela, porque não tem nada que indique isso lá, né? Aqui, ó, lista com rascunhos do pré-candidato ao Planalto indica nomes que o partido vai apoiar para governos estaduais e Senado, né? Mas, de novo, não tem nada definido, isso é anotação, isso é rascunho, o pessoal está rascunhando lá. Do lado dele estava o Derrit, que é uma das pessoas afetadas por isso, né? O Derrit é um potencial candidato lá em São Paulo. E aqui, ó, olha só as anotações que eles pegaram aqui, ó. Situação nos estados. Paulo Azi é o vice do Tarcísio, né? Tracinho 6-1. O que quer dizer isso? Não sei. Ligar Tarcísio. Para o Flávio ligar para o Tarcísio. Ok. Danilo Fortes, TCU. Então Danilo Fortes seria uma escolha talvez do TCU. Mas, de novo, isso aqui é o Flávio que é a favor disso? Ou alguém que falou com ele que é isso que estão querendo e não sabem no que vai ser, né? Felício Ramuf, um cifrão aqui. Está faltando dinheiro, alguma coisa, né? André do Prado, vice, talvez o André do Prado seja o novo vice do Tarcísio. Ou seja, o que está indicando aqui é negociação. Isso é normal, não tem nada demais. Mas, de novo, esse tipo de coisa, o Flávio deu sorte. Deu sorte que não tinha nenhuma coisa aqui mais séria. O mais sério era o caso do Polon, quer ver? Aqui ainda tem outra coisa aqui. Minas Gerais, conversar com Nicolas. Matheus Simões me puxa para baixo se for candidato. Cleitinho e Pacheco também são. Aí não dá para entender aqui se Cleitinho e Pacheco também puxam ele para baixo, não sei o que lá. O que dá para sugerir dessa história aqui é que o Flávio preferia o Nicolas candidato ao governo de Minas, mas o Nicolas não quer. Ele quer continuar deputado federal. Então eles estão buscando outras alternativas aqui. Talvez o Flávio roscou, né, para conversa com o Nicolas e coisa e tal. O pessoal está conversando. E também com relação aos candidatos ao Senado. Então tem o Carlos Viana, que é muito próximo ao Bolsonaro, tem o Marcelo Aro, tem o Eros Biodini e tem o Domingos Sávio aqui, que aí tem dois marcados aqui, não sabe se é sim ou não. De novo, o Flávio deu sorte, porque não tem nada comprometedor nisso daqui, né? Aqui, ó, outra coisa dizendo aqui, né, sobre o Pará, governo do Pará, vários rascunhos que, segundo o Flávio, ele estava anotando ali do pessoal conversando com ele no telefone. O problema mais sério é esse caso aqui, olha só. Mato Grosso do Sul. Capitão Contar, recall melhor nas pesquisas, não sei o que lá, ou seja, conversar, não sei o que lá, algumas indicações que passaram para ele. Aí aqui, ó, mulher Randolfo pediu 5 minutos, Polon pediu 15 milhões para não ser candidato, não sei o que lá. E aí o Flávio esclareceu o que é esse negócio do Polon. Esse negócio do Polon aqui pega mal, isso aqui, né? Dizer que o cara pediu 15 milhões para não ser candidato não faz sentido. O Polon
pode ser candidato ao governo do Mato Grosso do Sul. Acho um ótimo nome para o governo do Mato Grosso do Sul, sem dúvida alguma, o Polon, né? Só que parece que aí mexe nas coisas lá da política do Mato Grosso do Sul. Veja, o grupo do Bolsonaro, ele tem esse problema, porque ele está crescendo muito, mas tem alguns lugares que ele enfrenta resistência de políticos locais. Então, essa seria a mentira que estão falando sobre o Polon. Olha só, aqui está, o próprio Polon falou aqui, respondeu, eu poderia até responder mais uma mentira, porque elas aparecem toda hora, mas o nosso futuro presidente já esclareceu tudo, obrigado Flávio Bolsonaro por colocar os fatos no seu devido lugar. Então vamos ouvir aqui esse trechinho do Flávio Bolsonaro, porque ele explica esse caso, ele confirmou que é dele mesmo, é anotações dele que ele estava fazendo no telefone, e os jornalistas foram lá e tiraram foto e coisa e tal, ou seja, o erro foi dele. Não se deixa esse tipo de anotação em cima da mesa perto do jornalista, a menos que você queira que os jornalistas digam, tá? Porque isso é uma estratégia. Aliás, Bolsonaro adora fazer essa estratégia, né? Vocês sabem, né? Bolsonaro anotava um negócio na mão assim, ele sabia que o jornalista ia tirar foto daquele negócio na mão do Bolsonaro ali, não sei o que lá, né? Então, eu acredito que nesse caso aqui, não era interesse do Flávio deixar essas anotações, foi realmente um descuido dele. É bom ele ficar esperto com isso, não deixar nada, a menos que ele queira que os jornalistas falem esse tipo de coisa, né? Então vamos ouvir aqui a explicação do Flávio Bolsonaro para o ocorrido, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade para falar do ocorrido ontem, porque eu tive várias reuniões ontem, liguei para muita gente, falei com muita gente pelo telefone para tratar de diversos estados dos palanques nossos, a governo, a senador, pelo país. Então as pessoas iam conversando comigo, me indicavam alguma coisa e eu anotava no papel. Um papel como esse, estava fechado ali em cima da mesa, onde depois eu fui dar uma coletiva para falar do Rio de Janeiro. E enquanto eu dei entrevista falando do Rio de Janeiro, o papel ficou em cima da mesa. Eu saía da sala algumas vezes para conversar reservadamente na sala ao lado e voltava para a sala onde estava ali a imprensa junto comigo na mesa grande lá no PL. Saía da sala e voltava. Em um desses momentos, algum coleguinha de vocês abriu o papel e tirou foto das minhas anotações que eu havia feito sobre os estados, os palanques para governador e para senador, só que não eram opiniões minhas. As pessoas me sugeriam, falavam que estavam ouvindo daquele estado e eu fazia as anotações. Eu não estou aqui criticando o trabalho da imprensa, é óbvio. Eu acho que o jornalista que não é curioso está na profissão errada. Então, estão fazendo o trabalho deles. Estava ali um papel em cima da mesa, mas eles abriram, tiraram foto, e eu quero desfazer uma mentira que já começou a ser vinculada, porque em uma das anotações, no estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Polon, eu anotei ali, fiz uma anotação, que já está sendo distorcida pela imprensa, como se ele tivesse pedido alguma coisa para deixar de ser candidato a governo ou candidato ao Senado. Estava escrito ali, né? Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. Aquilo nunca aconteceu. A imprensa, a parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa que conversou comigo que estavam dizendo isso do Polon. Eu anotei para não esquecer de avisar a ele que estavam vinculando essa mentira criminosa contra ele. Então não tem absolutamente nada de pedido, até porque as decisões que são tomadas sobre candidatos a governo, o Senado, e a gente está aqui para provar, não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de critério. As decisões são tomadas com várias cabeças ali que estão no nosso núcleo mais próximo para decidir quem vão ser os candidatos que nós vamos apoiar, seja do PL, seja dos partidos como o DRET lá em São Paulo. Então, só para desfazer esse mal entendido, não vão para cima do Polon, porque é um cara correto, um cara honesto, um cara leal, um grande defensor das nossas pautas lá no Mato Grosso do Sul. As conversas estão adiantadas lá com relação aos nossos falantes, mas não tem absolutamente nada a ver essa anotação, por mais que eu compreenda que dê a entender que seria esse o fato, ele teria pedido, mas na verdade eu anotei para avisá-lo de que estavam falsamente divulgando isso, espalhando lá no Mato Grosso do Sul, para ele ficar atento e tomar as providências contra quem ele achasse que poderia ser tomado. Então tá, só para esclarecer isso. Ou seja, esclareceu muito bem o caso do Polon, é uma anotação que ele fez ali para avisar o Polon de que estava havendo esse problema, que estavam falando isso dele, não sei o que lá. E é lógico que não tem lógica nenhuma de negociar por valor e coisa e tal, isso aí não tem nenhum sentido, esse tipo de coisa. Enfim, essa é a situação, né? Agora, de novo, o Flávio tem que ficar esperto com isso, deixar papelzinho em cima da mesa, com imprensa na sala, meu amigo, é pedir para acontecer isso daí, né? Tá aqui
mais algumas imagens aqui, o pessoal falou que tem infiltrado que vazou. Não, o próprio Flávio explicou que não tem infiltrado, é que na verdade o papel estava, ele deixou o papel na sala que ele estava com a imprensa, e só que estava fechado, não tá, né, estava oculto, só que daí a imprensa levantou e tirou foto e coisa e tal, e é lógico que a imprensa faria isso, né? Evidentemente que fariam esse tipo de coisa, né? Então, o Fábio Van Garten também veio aqui falando na questão do Polon, que é um absurdo isso, que não tem lógica nenhuma, essa ligação aí do Polon de querer forçar alguma coisa, né? Não existe isso, né? Aqui, ó, o governador do Mato Grosso do Sul, o Eduardo Riedel, do PP, deve ser apoiado pelo PL no estado, com o ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL, e o ex-deputado estadual Capitão Contar, do PL, como possíveis candidatos ao Senado. Recall melhor nas pesquisas, diz uma observação sobre o Contar. No estado, o deputado federal bolsonarista Marco Polon diz que pretende concorrer ao governo, ou caso Bolsonaro prefira, assim ao Senado. O rascunho registra: Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. Procurado pela reportagem, Polon diz que a anotação não faz o menor sentido, que não tem tido contato com Valdemar para fazer tal pedido. Eles sabem que eu não trabalho desse jeito. Quem trabalha com militâncias não precisa de dinheiro. Isso é uma campanha de assassinato de reputação, que sabem que não estou à venda e não me dobro acordos, né? Então, ou seja, está esclarecido o caso aqui, não tem lógica nenhuma esse negócio. No final das contas, essa é a esclarecida coisa. Mas, de novo, tem que tomar cuidado com isso, não deixar esses papéis por lá, né? Ele falou também que ele está ali conversando com o pessoal em São Paulo, conversando com o pessoal em Minas Gerais, com o Nicolas, com o Derrite, com o pessoal todo, né? Está justamente nesse processo de montagem de chapas. E é muito importante nesse contexto o resultado daquela pesquisa da Atlas Intel que botou ele na frente do Lula, porque isso dá uma liberdade maior para ele, vai ter mais gente correndo atrás do Flávio agora para montar esses palanques, né? E, de novo, o Flávio precisa tomar cuidado com isso, porque, olha só, PT prepara a ofensiva contra Flávio Bolsonaro. Isso aqui não me assusta, tá? Aliás, acho até positivo o fato do Flávio estar ficando mais à frente agora, meio que adiantou essa proposta do PT. Que o PT iria levantar um monte de coisa contra o Flávio? É lógico que iria. Vão levantar o caso lá das rachadinhas, vão levantar o caso da suposta mansão que ele comprou lá em Brasília, vão levantar um monte de coisa lá sobre o Flávio Bolsonaro. Isso iria acontecer de um jeito ou de outro. Você tem alguma dúvida que isso iria acontecer em algum momento? Esse tipo de coisa? É lógico que iria acontecer. Então, vai acontecer mais cedo. Isso é melhor para o Flávio, ele tem mais tempo para esclarecer as coisas e resolver isso. Mas é lógico que quanto mais pontos que o pessoal levantar, mais pode gerar coisas, né? E lembra que a esquerda não tem nenhuma vergonha em mentir, em criar falsa informação, em distorcer. Então é preciso tomar cuidado com essa situação, porque pode ter certeza, sim, o PT vai para a ofensiva contra o Flávio Bolsonaro. Eles viram agora que eles não têm mais tempo não, eles têm que começar a bater no Flávio agora, e talvez já seja tarde demais, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.